Com certeza. As Grandas tinha direito muito boa tarde especial também aos nossos ouvintes. Já a seguir vamos à conferência de imprensa. A mesa está o Dom José Manuel Ibama, presidente da CIAST, ajudado pelo porta-voz da CIAST, Dom Galmiro Chisenguete, e também pelo vice-presidente, Dom Stanislau Marques Chidecas. Vamos então à comunicação do presidente da CIAST. Muito boa tarde. Dou as boas-vindas aos nossos caros jornalistas. Como já foi dito, faço-me acompanhar Sua Excelência Sr. Dom Stanislau Marques Chidecas, vice-presidente da CIAST e bispo de Dundo, Sua Excelência Dom Belmiro Chisenguete, nosso porta-voz e bispo de Cabinda. Estivemos reunidos cá em Benguela, na nossa primeira Assembleia Plenária, cujos resultados pois vão ser agora lidos pelo nosso porta-voz no nosso comunicado de imprensa, no fim do qual apresentaremos também a mensagem pastoral sobre as eleições de 2022. Portanto, agora, sem mais delonga, passo a palavra ao nosso porta-voz para a leitura do comunicado de imprensa que se impõe. Muito bem, vamos então ao comunicado de imprensa. Uma questão de minutos para o reposicionamento dos microfones dos diferentes órgãos de comunicação social aqui presentes para esta sala de conferências. Daqui a pouco teremos a comunicação do Dom Belmiro Chisenguete, o porta-voz da CIAST e também o bispo da Diocese de Cabinda. Como disse o presidente, teremos primeiro este comunicado. Depois teremos também esta mensagem pastoral sobre as eleições, a mensagem dos bispos da CIAST. Os bispos da CIAST estarão reunidos durante estes dias aqui na Diocese de Benguela. Agora sim, vamos então acompanhar a comunicação do Dom Belmiro Chisenguete. Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, CIAST, comunicado de imprensa. De 1 a 7 de fevereiro de 2022, na Diocese de Benguela, teve lugar a primeira Assembleia Plenária Anual da CIAST. Na sessão de abertura, Dom José Manuel Ibama, arcebispo de Saurimo e presidente da CIAST, dividiu o seu discurso nas vertentes eclesial e social. Na eclesial, destacou a abertura e a vivência da fase diocesana do Sínodo, as nomeações e ordenações dos 3 novos bispos que vão reforçar a CIAST e as respectivas dioceses, o triênio da criança iniciado em setembro de 2021 irá até 2024, cujo tema deste ano é a criança e a afirmação da vida. Do ponto de vista social, a Covid-19 ceifou vidas humanas, agravou a crise econômica, impediu a realização de muitas iniciativas e continua a ser um monstro que só será vencido com a ajuda de todos. O quadro social é marcado pela pobreza assustadora, perda do poder de compra, desemprego galopante, degradação de hábitos e costumes, vazio de diálogo entre os partidos e a sociedade civil e elevados níveis de intolerância. É preciso muita ponderação e diálogo e tudo deve ser feito para que os partidos não sejam mais importantes que a nação. A seca e a fome em várias regiões do país, sobretudo no sul, exigem a declaração do estado de emergência. Tudo seja feito para que sejam encontradas soluções melhores, evitando todo tipo de aproveitamento político. É preciso ajudar sem aproveitamento político. Ano de eleições, a democracia contribui para o bem da nação. Dirigentes e cidadãos
devem ter um alto sentido de responsabilidade. É preciso investir na educação cívica dos cidadãos, evitar o absentismo, pautar pela honestidade, transparência e justiça de todo o processo. A campanha eleitoral será melhor se houver respeito mútuo, sem fanatismos. Devemos ser construtores de pontes e não de muros. Deliberações. Na sequência dos trabalhos, os bispos aprovaram: primeiro, a mensagem pastoral sobre as eleições de 2022, por uma nação a construir e um Estado a edificar. 2. A nomeação do novo coordenador nacional da Pastoral da Criança, Padre José Saliqueva, do clero da Diocese de Benguela. 3. A realização do 2º Simpósio Internacional de Pastoral Bíblica em Luanda, de 16 a 18 de setembro de 2022. 4. A celebração dos 550 anos de evangelização de Angola, por meio de 5 quinquênios, cuja abertura acontecerá no dia 17 de julho em Luanda. 5. O projeto de construção do lar de acolhimento dos sacerdotes idosos na Arquidiocese de Luanda. 6. A realização da Semana Social de 21 a 27 de agosto de 2023. Conclusões e recomendações. Número 1. A implementação urgente em todas as dioceses do Fundo de Solidariedade e Sustentabilidade do Clero. 2. O lançamento urgente da Pastoral da Criança a nível de todas as dioceses. 3. A celebração nas dioceses dos 30 anos da visita do Papa São João Paulo II, no dia 5 de junho de 2022. 4. Necessidade de maior presença de sacerdotes, religiosos e religiosas nos programas religiosos da Rádio 13. 5. Confiar à Comissão Episcopal da Justiça e Paz a criação de um observatório social sobre o país. 6. Na análise da situação do país, os bispos constataram: a linha A, um acentuado grau de desconhecimento dos documentos a utilizar no dia das eleições, o que requer, por parte das autoridades, uma maior divulgação dos mesmos, colocando os serviços inerentes ao alcance de todos os cidadãos. B. Há uma acentuada violência no discurso político e nas ações por parte dos atores políticos, da sociedade civil e dos cidadãos, com tendência a um extremar de posições. A necessidade de diálogo sério e patriótico entre as lideranças para ajudar a amainar os ânimos. C. Tendo em conta os últimos sinais de violência, o processo de paz e reconciliação nacional deve ser uma grande prioridade para o nosso país. Muito contribuiria para este desiderato uma comunicação social despartidarizada e isenta, comprometida com os valores ético-morais. Igualmente, apela-se ao uso responsável das redes sociais por parte dos cidadãos. D. Reiteramos que a situação da seca e da fome em muitas regiões do país, sobretudo no Sul, exigem a declaração do estado de emergência por forma a propiciar a ajuda internacional. Audiências e celebrações. Ao longo dos trabalhos, os bispos receberam em audiência os reverendos padres Lino Tanda e Elcino Ipalanga, da Comissão Episcopal de Evangelização e Catequese, o reverendo padre José Saliqueva, coordenador nacional da Pastoral da Criança, as reverendas irmãs Marlise
Eckler e Maria Lúcia de Souza, das Irmãs Paulinas, o Sr. José Quintas, diretor nacional da Caritas, o Reverendo Padre Bonifácio Chimbote, diretor nacional da Pastoral Bíblica. Os bispos visitaram os rapazes do Gaiato, o lar Anjo da Guarda para adolescentes deficientes e o abrigo da infância das Irmãs do Santíssimo Salvador. Os bispos participaram na quarta-feira, dia 2, na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, Sé Catedral, na celebração do Dia da Vida Consagrada com os consagrados da Diocese. No sábado, 5 de junho, na inauguração do Centro Sociopastoral no Armando do Amaral dos Santos. No domingo, 6 de fevereiro, na Capelinha dos Navegantes, na ordenação episcopal de Dom Estevão Binga, bispo auxiliar de Benguela. E hoje, segunda-feira, para o encerramento, vão rezar com as aspirantes, postulantes, noviças e seminaristas na Sé Catedral de Benguela. Benguela, 7 de fevereiro de 2022, os bispos católicos de Angola. Então, está lido o nosso comunicado de imprensa. Agora vamos passar à leitura da nossa mensagem pastoral sobre as eleições de 2022. Uma mensagem que vai circular nas nossas paróquias. Os nossos párocos irão difundi-la e trabalhar com os movimentos de apostolado para que todos nos eduquemos a essa cultura da democracia, a cultura do diálogo, a cultura da sã convivência, respeitando-nos e animando-nos para a construção dos valores da pátria. Conferência Episcopal de Angola e São Tomé. Mensagem pastoral sobre as eleições de 2022. Por uma nação a construir e um Estado a consolidar. Procurai o amor e aspirai aos dons do Espírito. 1 Coríntios 14, 1. Amados irmãos e irmãs em Cristo, e aos homens e mulheres de boa vontade. Nós, bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, reunidos por ocasião da nossa primeira Assembleia Ordinária de 1 a 7 de fevereiro de 2022 em Benguela, numa altura em que simultaneamente entramos para o fim da terceira década da instauração formal da democracia multipartidária no nosso país, concomitantemente para o início da terceira década do fim do conflito armado pelo poder político em Angola e para as quintas eleições gerais da nossa história, gostaríamos de recordar convosco, irmãos e irmãs em Cristo e homens e mulheres de boa vontade, a consciência do facto de que todos nós, angolanos, temos uma nação a construir e um Estado a consolidar. Isto exige de todos a fixação da atenção em ideais mais elevados, inclusive em relação aos interesses partidários e ou de grupos. Obviamente, a construção da nação e a consolidação do Estado são um complexo de múltiplos elementos e processos. Neste quadro, destacamos o complexo processo das quintas eleições gerais que se aproximam. Essas comportam desafios próprios que, por sua vez, demandam uma reflexão contextualizada. É parte dessa nova reflexão que gostaríamos de partilhar convosco. Ela resulta do facto de que, como nos exorta Jesus, embora não sejamos deste mundo, estamos neste mundo, onde trabalhamos para garantir o nosso lugar na eternidade.
Tal inclui o nosso contributo para a construção da nação e a consolidação do Estado. Por uma nação a construir e um Estado a consolidar. Como nação, somos uma família de famílias, partilhando laços e diferenças dos mais variados tipos, mas destinados a viver juntos, numa união que quanto mais se reforça, tanto mais realiza os seus ideais e a todos satisfaz. Por isso, ninguém devia excluir-se ou excluir outros, nem remar na direção oposta à permanente construção da nação. Entendido a partir da perspectiva das eleições para os órgãos do poder político, o nosso Estado, como aliás qualquer Estado democrático, é constituído por membros iguais, com os mesmos direitos e obrigações que normalmente pelo voto escolhe aqueles sobre os quais vai depositar o seu poder. Sendo assim, não existem predestinados ao poder, nem pré-excluídos deles. Portanto, todos os angolanos, eleitores, partem da mesma condição, que deve estar estabelecida na lei justa, que o direito interno e internacional vinculante a Angola devem refletir. As eleições gerais do nosso país têm sido consideradas geralmente livres e justas, mas não têm excluído de todo alegações em sentido contrário e algumas com fundamentos que tenham merecido competente ponderação. Essas alegações têm apresentado conteúdos e formas diferentes, sendo uma ilustração delas as recentes intervenções do Presidente da República, bem como as discussões na Assembleia Nacional, tudo isto ocorrido em 2021, no âmbito da aprovação do pacote legislativo eleitoral. Isto é evidência suficiente da necessidade de contínua superação das imperfeições no nosso complexo sistema eleitoral. Neste contexto, escusando-nos a entrar em detalhes técnicos, cuja consideração não é nossa obrigação, mas afirmando-o como mínimo exigível enquanto vamos progredindo como nação e como Estado. Destacamos o princípio de que é um anseio de justiça esperar que cada interveniente no processo eleitoral faça bem, digna e completamente o que lhe compete. Tal incumbência recai sobre todos, mas de maneira distinta sobre cada um, indo do Presidente da República aos parlamentares, magistrados, partidos políticos concorrentes, seus líderes e militantes, órgãos de comunicação social, observadores, eleitores e demais intervenientes. Particular incumbência de fazer bem, digna e completamente, o que a si compete recai sobre a Comissão Nacional Eleitoral, que se espera venha a ser capaz de colocar-se acima de qualquer suspeita. Em tudo isto, vale recordar, o testemunho do Papa Bento XVI à sua chegada a Angola, ao dizer, e cito: "Sou sensível ao diálogo entre os homens para superar qualquer forma de conflito e de tensão e fazer de cada nação, e por conseguinte também da vossa pátria, uma casa de paz e fraternidade. Com tal finalidade, deveis tirar do vosso patrimônio espiritual e cultural os valores melhores de que Angola é portadora, para irdes ao encontro uns dos outros sem medo, aceitando partilhar as próprias riquezas espirituais e materiais em benefício de todos." Fim de citação. Neste caminho de construção da nação e de consolidação do Estado,
as eleições gerais são simultaneamente uma ocasião de avaliação e planificação. Ora, constata-se que enquanto os recursos são finitos, as necessidades humanas são praticamente infinitas, embora sentidas e expressas de maneira peculiar em cada momento histórico. Assim, nem sempre o passado é referência suficiente para amainar ou aguçar o ímpeto das demandas do presente. No nosso caso, para o mesmo presente, basta, por exemplo, cruzar os ideais expressos na Constituição da República, no Plano Nacional de Desenvolvimento, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e noutros instrumentos reitores similares com a situação da vasta maioria da população, sobretudo daquela que se encontra à margem do centro do poder, para tornar-se evidente a escandalosa distância até à disponibilidade das mínimas condições de possibilidade de os angolanos usufruírem dos recursos hoje abundantemente extraídos no país. À partida, o complexo processo eleitoral, feito de normas, procedimentos, prazos e tudo o que o compõe, não inicia nem termina o ente Estado. Ou seja, não substitui, nem o Estado se reduz ao complexo sistema eleitoral. O Estado que constituímos mantém-se. Ilude-se, pois, quem julga que ganhando as eleições gerais, ganha tudo. Não, porque o poder não é seu. É como se lhe emprestado apenas. Do mesmo modo, ilude-se quem julga que perdendo as eleições gerais, perde tudo. Não, porque a nação espera dele que, com honestidade e no cumprimento das regras previstas, fiscalize a ação do vencedor. Então, representante de todos os associados, e peça contas à gestão desse vencedor. O processo eleitoral é complexo. Orienta-se por princípios indispensáveis, entre os quais destacamos o dever de igualdade de tratamento das candidaturas e do que a estas esteja licitamente associado. A liberdade de expressão e de informação nos marcos da lei. A liberdade de reunião e de manifestação de acordo com a respectiva legislação geral e específica. O direito ao tratamento imparcial por todos os órgãos do Estado, da comunicação social, das igrejas, das autoridades tradicionais e da sociedade civil. A proibição do uso de expressões que constituam crime de difamação, calúnia ou injúria, do apelo à desordem ou à insurreição, ou do incitamento ao ódio, à violência ou à guerra. Ademais, as eleições gerais constituem um espaço de expressão da escolha política do povo e são o sinal da legitimidade para o exercício do poder. Elas constituem um momento privilegiado para o debate público sadio e sereno das questões de interesse comum, caracterizado pelo respeito das diversas opiniões e dos vários grupos políticos do país. Assim, favorecer o bom andamento das eleições suscitará e encorajará a muito necessária participação real e ativa dos cidadãos angolanos na vida política e social. O desrespeito da Constituição, da lei ou do veredito das urnas, quando as eleições foram livres, imparciais e transparentes, manifestaria uma grave disfunção da complexa gestão do país e, simultaneamente, significaria uma falta geral de competência na condução da realidade pública. Reiteramos o que dissemos na mensagem pastoral sobre as eleições de 2017. A Igreja Católica, estou a citar,
não se identifica com nenhum sistema político, nem endossa algum candidato. A Igreja encoraja e exorta todos os cidadãos a exercerem o seu direito e dever de voto. Evidentemente que para os cristãos e homens de boa vontade, nem todos os programas valem. Os fiéis podem e devem legitimamente escolher diferentes programas políticos, ser militantes ou apoiantes de diferentes partidos políticos. Esse exercício, cada um deverá fazê-lo de forma informada e consciente, à luz da sua fé e tendo em conta os princípios da doutrina social da Igreja e do direito natural, nomeadamente no que diz respeito à dignidade da pessoa humana, defender os valores da vida desde a concepção até a morte natural, da família, da justiça e o acesso de todos aos bens econômicos, sociais e culturais indispensáveis a uma vida digna. Bem comum, a justiça social e o respeito pelos direitos humanos, promover o combate eficaz à corrupção. Solidariedade, tendo em conta o destino universal dos bens, da criação, promover políticas concentradas nas necessidades dos mais pobres, fomentar a inclusão social. Subsidiariedade, aproximar tanto quanto possível os decisores e os centros de decisão dos cidadãos. Autarquias, apresentar a calendarização da implementação das autarquias como pressuposto para fortalecer a democracia. Meio ambiente, o cuidado pela casa comum, as nossas florestas, rios, mares, montanhas, etc. Fim de citação. Algumas orientações e apelos. O processo eleitoral inclui várias fases, cada uma das quais com procedimentos e exigências próprias. Ora, na presente fase, e sobretudo no meio rural, ainda se sente necessidade de maior divulgação da informação sobre aspectos como quem deve atualizar o seu registro eleitoral e onde e quando deverá fazê-lo, sobre os eleitores cujas comunas, até ao fim do passado mês de janeiro, não tinham qualquer órgão competente para o registro eleitoral ou este estava situado em locais muito distantes. Sobre o que deve fazer quem em 2012 ou em 2017 não teve o seu nome no caderno eleitoral da sua zona de residência, mas noutro local. Nesta hora muito significativa para o nosso país e com alguns sinais preocupantes de violência, vandalismo, intrigas, intolerâncias e contendas de várias ordem, importa recordarmos renovarmos o que orientamos em 2017. E cito: é natural que o entusiasmo se apodere dos candidatos e seus simpatizantes no momento de apresentar os respectivos programas políticos. Contudo, devemos acautelar que não se falte ao respeito pela diversidade de opções, que é construtiva do sistema democrático. Preste-se atenção para que nenhuma situação leve a qualquer tipo de violência, seja verbal, física ou psicológica. No respeito pela reconciliação nacional, evite-se recordar desnecessariamente episódios tristes da nossa história recente, que nem sequer fazem parte da experiência de muitos eleitores. Seria insensatez abrir feridas que estão a cicatrizar. Fim de citação. Por isso, é contraproducente e perigoso o fanatismo exibido por qualquer militante de partido político, uma vez que aquele pode mostrar deficiente capacidade reflexiva e de autoanálise,
o que não convencerá, mas afastará os eleitores, cujo número de pessoas esclarecidas, felizmente, não para de crescer entre nós. Certamente, os eleitores farão bem a si mesmo e ao país, dedicando-se a análises frias, imparciais e desapaixonadas dos programas de governação dos partidos e coligações de partidos concorrentes, mais do que seus manifestos e propagandas eleitorais, uma vez que esta capacidade de análise favorecerá o voto consciente e responsável, que naturalmente estará virado para o desenvolvimento do país, que está acima do interesse partidário. Os grandes ideais constam da Constituição da República, das leis, dos tratados internacionais de que Angola é parte, bem como dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 e similares. Mas para serem realizados, exigem programas concretos, mensuráveis, calendarizados, devidamente orçamentados e factíveis. Neste sentido, é uma obrigação de honestidade de, na campanha eleitoral, os partidos políticos transitarem das promessas vagas para programas, que os eleitores deverão perceber e analisar muito cuidadosamente. No meio de tudo isto, os órgãos de comunicação social jogam um papel fundamental na divulgação dos valores morais e cívicos referentes à sã convivência em sociedade e ao amor à pátria. Infelizmente, tal como constatamos ontem, tornamos a repeti-lo hoje. Cito: os órgãos de comunicação social, sobretudo os estatais, têm sido excessivamente unilaterais e tendenciosos. Para a sua credibilidade, devem desempenhar o seu papel, extremamente importante, ao longo de todo o processo eleitoral, com rigor e isenção, garantindo o acesso à informação sobre os diferentes candidatos e programas políticos, noticiando com verdade e imparcialidade. Cada órgão de comunicação social deve assumir a responsabilidade de divulgar uma informação equilibrada e plural. O direito à informação plural é um dos pilares fundamentais de qualquer sistema democrático e essencial para a consolidação da nossa democracia em Angola. Fim de citação. Outro apelo vai para os garantes da ordem pública. Cito: a lei angolana considera que os membros de certos grupos profissionais, por exemplo, os magistrados, os agentes da polícia, os militares, devem ser apartidários. Isto não significa que não possam votar e ter as suas preferências partidárias, mas que devem se abster de as manifestar e de fazer campanha partidária pressionando as pessoas a votar em A ou B. Fim de citação. É nosso augúrio que tais órgãos promovam e assegurem a justiça transparente e garantam a segurança psicológica, física e social dos cidadãos e das instituições. Como nos lembra o Papa Francisco, cito: os ministros da religião não devem fazer política partidária, própria dos leigos, mas mesmo eles não podem renunciar à dimensão política da existência, que implica uma atenção constante ao bem comum e a preocupação pelo desenvolvimento humano integral. Fim de citação. Neste contexto das eleições, convidamos também os líderes das demais confissões religiosas e as autoridades tradicionais a agirem do mesmo modo, dando um testemunho de unidade no respeito pela diversidade de opções que caracteriza o sistema democrático. Recordamos que a natureza e a dignidade da autoridade tradicional é anterior e transcende os partidos políticos.
Por isso, apelamos à sua não instrumentalização e que eles mesmos também não se deixem instrumentalizar. Aqui está o caminho que todos devemos percorrer para lançarmos as pontes da comunhão, fraternidade, solidariedade e convívio social plural virado para o futuro de bem e de beleza. Conclusão. Por uma nação a construir e um Estado a consolidar, torna-se assim um ideal, uma meta, uma obrigação e uma missão para todos nós. É nossa convicção que todos queremos nos sentir incluídos e envolvidos no processo de transformação e desenvolvimento do nosso país. Por isso, convidamos todos a melhorar as qualidades do nosso ser cidadãos, militantes, munícipes e membros das famílias e culturas que fazem de Angola a mãe, a pátria por excelência. Sim, é possível fazermos das eleições uma oportunidade para mostrarmos a nobreza do nosso ser angolanos, a beleza do nosso convívio multicultural e multipartidário, a intensidade da nossa vontade de sonhar e crescer, enfim, a profundidade do nosso sentido de honra e de pertença. Para tal, devemos vencer tudo o que é rancor, ressentimento, inveja, calúnia, rivalidade, divisão, maledicência, vandalismo, intolerância, rixas, falsidade e toda espécie de mentalidade tóxica responsável pelo surgimento do ambiente hostil à sã convivência e à paz social. A hora é para a nação em construção e para o Estado em consolidação. A hora é para todos nós que acreditamos no amanhã da paz, da cidadania, da inclusão, da meritocracia, do patriotismo, do desenvolvimento humano, social e cultural e do verdadeiro Estado democrático e de direito. Sobre Angola e sobre todos os seus filhos e filhas, no contexto da vivência do processo sinodal sobre a Igreja, por intercessão do Imaculado Coração de Maria, nosso padroeiro, estendemos a nossa bênção apostólica para que a graça de Deus habite abundantemente em todos nós. Benguela, aos 7 de fevereiro de 2022, os bispos da CIAST. Então, acabamos de ler o nosso documento final que produzimos nesta Assembleia. Agora estamos à vossa disposição para as perguntas que se impõem. Caros jornalistas, palavra é vossa. Muito bem. Anastácio Sassambelo, jornalista da Rádio Eclésia. A minha primeira questão. Nos últimos tempos ouvimos narrativas segundo as quais a Igreja Católica, através de alguns bispos e também alguns sacerdotes, para estas eleições apoiam uma possível alternância e, consequentemente, o líder da maior força política do país. Enquanto conferência, como é que reagem a estes pronunciamentos? Uma outra questão, temos vindo a constatar a alegria dos fiéis que participam destas questões do Sínodo dos Bispos. E muitos perguntam, será que as nossas perguntas, não é? As nossas questões serão, digamos, enviadas para Roma? Os fiéis citam preocupações como, por exemplo, a questão do celibato, a nulidade ou não do matrimónio católico, os conflitos entre párocos e também fiéis em determinadas comunidades paroquiais. Por enquanto, fico por aqui. Mais alguma pergunta? Sim, Florêncio André, PPA. Senhor Arcebispo e Presidente da CIAST, há bocadinho fez referência na mensagem que avançou que é necessário haver um espírito de concórdia
de pacifismo e evitarem-se as rixas, as confrontações entre os militantes das diferentes forças políticas. Será que antes da campanha eleitoral ou durante haverá alguma ocasião em que, não diria a SIAST, mas talvez os bispos vão chegar junto dos candidatos e reforçar esse apelo, ou vai-se ficar apenas pelo apelo público? Porque muitas vezes o incentivo dessas questões parte das lideranças. Como é que será gerido esse processo da sensibilização e do papel que a Igreja poderá desempenhar? Sim, boa tarde, Sr. Presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, Ribeiro André, da Rádio Maria. A minha primeira pergunta, na perspectiva da construção de pontes, que temos estado a ouvir dos nossos bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, para uma boa harmonia, como é que os bispos avaliam as relações entre o Estado angolano e a Igreja Católica aqui em particular? A primeira. A segunda, a SIAST dedicou este triênio à criança. A minha pergunta é: quais são as ações concretas a serem feitas ou realizadas para suprir as necessidades que passam as crianças aqui no nosso país? Tomamos conhecimento que os bispos visitaram aqui em Benguela lares que acolhem variadíssimas crianças, jovens e mais velhos. A minha terceira e a última: que atos serão realizados a nível da SIAST para assinalar a Semana da Solidariedade? Muito obrigado. Zé Manel, da Eclésia Bengala. Sr. Bispo, trago aqui duas questões. A primeira tem a ver com o estado de emergência. Não é a primeira vez que a Igreja se debruça sobre este importante tema, a necessidade de se criar um estado de emergência para se acudirem várias bolsas de famílias espalhadas um pouco pelo país, padecem de fome. Mas o que eu queria saber de concreto, se vocês têm um esboço concreto que possa mobilizar, na verdade, o Executivo e se calhar outros parceiros para que se reconheça a importância da criação do estado de emergência. A minha segunda questão vai para a questão eleitoral. Sei que a Igreja Católica, no ato passado eleitoral, teve uma observação eleitoral muito aquém do desejado. Eu gostaria de saber se para as eleições de agosto a Igreja tem um projeto de observação eleitoral mais à altura da representatividade da Igreja em Angola. Obrigado. Vitor Pesla, para o virtual. Primeira pergunta: às vezes notamos que quando nos deslocamos a uma diocese, temos a pretensão de estarmos numa igreja com outro rito. Não será oportuno unificar a liturgia ao nível da Igreja de Angola? A segunda é o Papa Francisco tem um cerimoniário que acompanha todas as atividades. Gostaria de saber se a SIAST tem um cerimoniário oficial e se tem, por que não exerce essa função em todas as dioceses quando os bispos se reúnem em plenária. A terceira e última: em maio do ano passado, o primeiro-ministro português, António Costa, anunciou a disponibilidade do crédito destinado à construção da Basílica de Mamã Mushima. O que eu quero saber é em que pé está o Ministro das Obras, ou se essa verba também já está disponibilizada. Obrigado. Então, muito obrigado. Eu vou passar primeiro ao nosso porta-voz para responder algumas questões. Depois eu responderei a outras. Os microfones então serão movidos agora, para os da SIAST, para que possa responder a algumas perguntas, isso, o presidente da SIAST, acompanhar a intervenção de Dom Dalmiro, a conferência de imprensa a partir da cidade, a partir da província editorial, mas completamente
arredores do município da Baía. Começando por responder às questões que foram levantadas. A primeira diz respeito a saber se a Igreja apoia a alternância ou apoia algum candidato específico. Gostaríamos de deixar muito claro, e também fazemos referência a isto na nossa mensagem sobre as eleições, que a Igreja não se posiciona ao lado de nenhum dos candidatos. A Igreja é constituída por pessoas que têm diferentes opções, por pessoas que têm diferentes vínculos e filiações, e cada um, na sua liberdade de escolha, optará, obviamente, por aquilo que julga ser útil para si. E, portanto, é neste respeito pela diferença que nós nos pautamos. E a democracia é mesmo isto, para que hajam liberdades individuais, e como o voto é a expressão do poder do povo, aquilo que se requer é que as instituições que fazem a gestão do processo eleitoral, e no caso, nomeadamente, a Comissão Nacional Eleitoral, seja suficientemente imparcial, transparente e ajude a expressar aquilo que efetivamente o povo quer. Não somos nós, os bispos, nem os padres, que vamos determinar o candidato a ser votado. Não é nossa missão, além de que, mesmo que o quiséssemos, seria de facto fora daquele que é o nosso âmbito. De toda maneira, na sociedade democrática e de direito, onde há o império da lei, é preciso também ter, sobretudo, em linha de conta que a lei não deve ser só a expressão dos vencedores, mas deve ter por fundamento último a dignidade da pessoa humana, a integridade da sua vida, o respeito pela diferença. E, portanto, é preciso também que se aprovem leis que ajudem a salvaguardar a verdade de todo o processo. Portanto, se querem saber qual é a posição dos bispos, é aquela a de que hajam eleições livres e justas, transparentes e internacionalmente verificáveis. Em relação ao Sínodo dos Bispos, é uma consulta que o Papa está a fazer a toda a Igreja, e este é de maneira muito especial, porque ele quer um sínodo de comunhão, participação e missão, fazendo com que todos, ou pelo menos a maior parte do povo de Deus, participe das questões que são levantadas no interior da Igreja, justamente para que ela possa adequar-se, não transformando a sua base, porque aquilo que é essencial da fé é imutável, os dogmas, etc. Agora, as questões levantadas serão enviadas a Roma? Sim, serão enviadas a Roma. Aliás, se acompanharam o Sínodo sobre a Amazônia, que foi dos mais recentes, a Igreja não tem vergonha, nem dificuldades, nem medo de discutir os seus problemas. Ela está consciente de que é uma instituição divina, embora responsabilizada a nós simples mortais. E então, tudo aquilo que o povo cristão levantar como inquietação será enviado a Roma, tal e qual foi apresentado. Obviamente que temos que fazer um trabalho de organização textual, mas enviaremos aquilo que nos foi apresentado, quer sobre o celibato, quer sobre as questões matrimoniais, quer sobre os conflitos que se vivem nas comunidades paroquiais, etc. E são muitas coisas que andam à volta de todas essas inquietações. De resto, isto faz parte da vida
da Igreja ao longo destes 2000 anos. Há quem talvez defenda que, acabando o celibato, hajam mais vocações. Bom, vamos ouvir as igrejas evangélicas na Europa e na América se têm muito mais pastores por terem, portanto, a licença matrimonial para os seus ministros. Questões matrimoniais, o que é que se pretende? Para muitos é obrigar a igreja a adequar-se mais ou menos ao contexto das legislações atuais a nível global, nomeadamente a facilitação do divórcio para que se possam ter outros casamentos. Nós temos responsabilidades de anunciar o mistério divino, o mistério cristão, tal como recebemos do Senhor. E naquilo que o matrimônio diz respeito, obviamente que, quando feito bem, ele não tem possibilidade de ser desfeito. Agora, há muitos casos que os tribunais eclesiásticos vão, de certeza, ajudar a dirimir, sobretudo pela facilitação que foi dada pelo Santo Padre. A questão levantada sobre se haverá ocasião em que os bispos chegarão aos candidatos para reforçar os apelos. Felizmente, praticamente em todas as eleições, quando os candidatos visitam em campanha eleitoral, mas mesmo fora delas, nossas dioceses, têm sempre, digamos assim, o cuidado de contactar-nos e permitindo que nós possamos também expressar os nossos pontos de vista, as nossas inquietações. A nossa conferência teve um encontro com o Sr. Presidente da República no dia 11 de março de 2020. E muito recentemente, o presidente da SEAST, Dom José Manuel Mbamba e Dom Maurício Camuro, secretário-geral, foram recebidos pelo Sr. Presidente da República. E então, em todos esses momentos, nós reiteramos aquilo que nós afirmamos na comunicação social, nas igrejas ou publicamente. Preocupação permanente. E aquilo que nós queremos, e até ressaltamos aqui no nosso comunicado final, é que as grandes lideranças do país saibam ser as primeiras a dar o passo da reconciliação, para que, por meio do seu testemunho, o sinal que se pretende de unidade do povo parta deles e influencie os cidadãos. E não é demais também lembrar aqui que, neste momento, os atores principais do processo político, pelo menos aqueles de maior amplitude, são o MPLA e a UNITA. E seus líderes são o presidente João Lourenço e o presidente da UNITA, Adalberto da Costa Júnior. Seria um sinal importante para a paz social e mesmo para a diminuição de um certo acirrar de posições, um encontro, mesmo que informal, entre essas duas entidades, por forma a lançar um pouco de paz no processo, porque nós que já vivemos há muito tempo, sabemos bem que mal traz para a sociedade o extremar de posições. Em relação às questões levantadas pelo Ribeiro, como avaliamos as relações entre a Igreja Católica e o Estado angolano? Bem, nós temos relações de complementariedade, cada um exercendo a responsabilidade que lhe toca, dentro da independência das instituições, mas também sabemos que esta relação tem muitos lugares de interinfluência. Há aspectos bastante positivos, foi aprovado o acordo quadro e tem estado a ser regulamentado nas mais diferentes vertentes, o acordo quadro entre Angola e a Santa Sé. Agora, o facto de existirem relações de complementariedade em muitas tarefas, pois trabalhamos para o mesmo homem, não exime o nosso dever de cidadãos de
chamarmos a atenção para aquilo que não está bem. Aliás, o próprio lema da presente governação, qual é? Corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. Então, tem de haver coerência entre quem institui o lema e que tem também a responsabilidade de aplicá-lo. O problema muitas vezes é que quando nós queremos gratuitamente ajudar a corrigir o que está mal, muitas sensibilidades se opõem como se nos estivéssemos a intrometer na vida política. Não. Não há um país político, um país religioso, um país cultural e um país social dividido em muros. Nós temos um país que é nosso, somos os seus cidadãos e queremos o melhor bem possível para ele. E quando andamos pelo mundo e vemos outros países muito mais pobres do que o nosso, mas mais desenvolvidos, choca-nos o facto de termos tanta riqueza desperdiçada sem perspectiva. Então é por isso que apelamos para que o bem-estar de todos os cidadãos, inclusive dos militantes dos partidos, seja efetivamente alcançado com a colaboração de todos os cidadãos. Isto não é lutar para ao alcance do poder político, mas é fazer exercício cívico e de cidadania que nos toca a todos. Quanto às ações a ser realizadas para se suprir as necessidades do que passam as crianças, obviamente que quem deve proteção absoluta às crianças e a todos nós é o Estado. É o Estado que, cobrando os impostos, que não são poucos, tem a responsabilidade de cuidar de nós enquanto cidadãos. Agora, nós, igreja, somos apenas colaboradores do Estado. Podemos ajudar em muitas frentes, como fazemos na educação, na saúde, até na produção da primeira infância, por meio de creches, etc. Também temos lares onde acolhemos muitas crianças e também aquelas que são acusadas de feitiçaria, outras abandonadas, etc. Nós temos esses lares. Mas, obviamente, que para fazermos um trabalho melhor nesta perspectiva, nós precisamos de orçamento. Orçamento para podermos dar resposta às inquietações em presença. E é preciso recordar que, no tempo colonial, o próprio governo português tinha chegado à conclusão de que a colaboração da igreja era fundamental nas tarefas sociais. É por isso que construiu escolas em lugares recônditos, entregando a responsabilidade dos padres e das madres. Porque com isso a garantia de que eles estejam lá o tempo permanente e estão lá para poderem ajudar o bem das pessoas. Hoje, a grande dificuldade que se viu um pouco pelo país tem a ver com o dado de que as escolas, às vezes boas, construídas, mas o professor tem que fazer 100, 200, 300 quilômetros para dar uma aula, voltar para almoçar e voltar para lá no dia seguinte. É impossível. A inteligência da gestão deve aproveitar os quadros que há nas localidades para facilitar o trabalho. E nós muitas vezes temos sacerdotes e religiosas com capacidade, mas com dificuldade de acesso ao funcionalismo público e às vezes com dificuldade de meios para podermos realizar as obras sociais que não são para os padres. Nós temos nossos seminários que são autônomos, geridos e pagos por nós, mas para fazer o bem social às crianças, que não são só aquelas das cidades ou das grandes cidades, mas são as crianças de todo o país. É preciso ver que o índice de analfabetismo nas crianças ainda é bastante acentuado. E, portanto, nós queremos ser essa parte colaborativa. Eu vou... Em relação à Semana de Solidariedade, eu vou deixar essa questão para Dom Chico de Cássio, para respondê-la. E
Quanto ao estado de emergência, sabemos que Angola é parte da comunidade internacional. E esta comunidade internacional, a nossa participação nela envolve custos. E nós somos um dos países que, de modo geral, honra os seus compromissos internacionais. Pagamos cotas das organizações internacionais. E justamente por esta participação nessas organizações, sendo elas multilaterais, em momentos de dificuldades, nós podemos fazer recurso a tais organizações. Mas claro que para ter acesso aos recursos dessas organizações internacionais, é preciso que haja uma declaração de um estado de emergência específico. E no caso concreto, nós estamos a ver que a fome está, de facto, muito acentuada. O sul do país está com 2, 3 anos de seca. E, portanto, temos as condições, o ambiente criado para se declarar o estado de emergência e assim possibilitar a ajuda internacional de que nós carecemos. Aliás, não seria a primeira vez que seremos ajudados. Obviamente que é preciso sermos humildes e reconhecermos que precisamos de ajuda para que se salvem vidas humanas e se possa dar novo alento de esperança para o povo. Agora, a ajuda deve ser, no nosso entender, de 2 dimensões. Por um lado, ajuda de emergência para se suprirem situações de emergência, mas também ajudarmos-nos nós para que possamos aprender a produzir aquilo que nós consumimos. Temos um grande país, abençoado por grandes rios e terras aráveis, riqueza abundante, que deveria, eu acho que com um pouco mais de esforço, ser também exportador para outros países e não apenas consumidor daquilo que se recebe. Quanto à questão da liturgia, a observação eleitoral, peço desculpas por ter soltado essa questão da observação eleitoral. Bom, nós temos feito a observação eleitoral nos marcos daquilo que a lei permite. Não tem sido, em alguns casos, fácil conseguir o acesso a tal observação. Fizemos em 2012, fizemos em 2017 e certamente faremos em 2022. Agora, o principal observador eleitoral é cada um dos cidadãos. Lá, cada um onde está, deve ser observador eleitoral, procurando trabalhar para a lisura do processo. A Igreja pode dar o seu contributo, mas a parte essencial do processo são mesmo os cidadãos que devem ser os primeiros, primeiro, a evitar o absentismo, a participarem do processo eleitoral, a prepararem os seus cartões ou a verem que documento utilizarem no dia das eleições, a fazer o seu registro por forma a saberem o lugar exato do seu voto, mas também a dar voz nas mesas de voto para que se garanta o processo. Agora, é evidente que a legislação eleitoral é um bocadinho ou muito confusa nesse aspecto, que aquilo que deveria ser melhor era, efetivamente, a contagem na mesa, no município, na província, e depois fazer o total nacional. Por fim, a liturgia da Igreja Católica é unificada, quer dizer, é a mesma liturgia que nós, pelo menos estamos aqui no rito romano, é o mesmo que temos em todas as partes do mundo. Agora, a expressão litúrgica depende de cada povo. É verdade que na Europa um bocadinho mais de silêncio, mas aqui, a expressão litúrgica da nossa liturgia também tem elementos da nossa cultura.
Então dançamos, cantamos, batemos palmas e temos outra maneira de expressar. E mesmo a nível nacional, cada diocese, de alguma forma, tem a sua expressão litúrgica. E, portanto, isto é de respeitar, desde que não se oponha ao fundamento central da fé. Quanto à Mushima, eu deixo ao presidente da SEAST para... Cerimonial oficial. Não. Sim, Portanto, passamos agora a palavra ao Sr. Dom Stanislau para responder à questão sobre a solidariedade, a Semana da Solidariedade. Atos a assinalar. E no fim, depois, darei o remate final para concluirmos a nossa conferência de imprensa. Ora bem, quanto à Semana da Solidariedade Nacional, importa aqui pontualizar o seguinte. Essa semana nasceu no âmbito da Caritas. Como sabeis, a Caritas é o órgão social da Igreja. E a Caritas de Angola tem um percurso já de muitos anos e um grande prestígio. Esta Caritas começou a sua atividade aqui nos finais dos anos 50, dos anos 60, como emanação da Caritas portuguesa, e teve uma ação encomiável depois no início da luta armada. Mas nos anos 70, com a criação da SEAST, Conferência Episcopal de Angola, portanto em 1970, a Caritas passou a ter estatuto próprio, Caritas de Angola, com assento na Caritas Internacionais, portanto, que é o órgão que unifica todas as Caritas do mundo, e com cotas pagas e tudo isto. Os mais velhos sabem que no início, portanto, nos primeiros anos da independência, a relação da Caritas, as autoridades daquela altura foram muito difíceis, mas paulatinamente depois realmente a situação foi melhorando, e a Caritas era a instituição da Igreja, sobretudo no período da guerra, que estava estendia a sua ação em todo o espaço nacional. E naturalmente, como numa situação de guerra, gozou da solidariedade das várias Caritas do mundo, Portugal, da Alemanha, da Itália, dos Estados Unidos e por aí fora. Terminada a guerra, é preciso dar a Caritas uma outra dimensão. Então caminhou-se no sentido realmente do programa de desenvolvimento, e aí onde nasceu, por exemplo, a Promaica, a fundação do Oscar Braga, que na altura era presidente da Caritas. A Promaica nasceu justamente como uma emanação da Caritas, no sentido de fazer realmente da caridade uma força que possa ajudar a transformar a sociedade. E nesse sentido, hoje, o empoderamento da mulher como Mas notamos efetivamente que, por um lado, os angolanos são solidários e nos tempos de bonança basta mobilizar-os. Felizmente temos realmente sentido de solidariedade muito aguçado, mas por outro lado também havia uma visão muito estática da Caritas. A Caritas é aquela organização que distribuía aos pobres sem um envolvimento dos próprios cristãos. Fazer da Caritas, efetivamente, nós. Porque, como depois o Papa Bento XVI nos veio alertar na sua primeira encíclica, Deus é Caridade, e mais tarde saiu um documento onde realmente a natureza íntima da Igreja é a caridade. Tanto a fé, a esperança, tudo isso faz parte. Mas a caridade é que faz parte, é a vida íntima da Igreja. Portanto, é uma exigência que as Caritas existam nas paróquias e nas dioceses. Foi nesse âmbito, realmente, de reflexão que os bispos decidiram criar esta Semana de Solidariedade Nacional, com um tema próprio, com um programa lançado previamente para realmente mobilizar as comunidades para que elas realmente tomem em primeira pessoa este trabalho de fazer da Caritas realmente parte íntima da Igreja. É o terceiro ano, naturalmente, depois do primeiro ano, encalhamos com o convite, fizeram-se ações, umas mais, outras menos, depende da igreja, mas houve uma resposta, e houve o segundo ano, e agora vamos continuar, a terceira semana da Quaresma. O lema já foi identificado, vai ser lançado
nos próximos dias, irá a público. Portanto, a Semana da Solidariedade Nacional far-se-á. E só realmente queremos que essa Covid termine para que finalmente faça parte do programa anual, portanto, da Igreja, nesse âmbito específico da caridade, com programas e um lema específico para mobilizar efetivamente a caridade de todos os católicos. Muito bem, então, posto isto, assim como remate final, para responder às últimas duas perguntas que ficaram. Portanto, Mama Mushima é um projeto grande, é um projeto que não se resume só na construção da Basílica, mas é um projeto de requalificação de toda a vila da Mushima. Daí, pois, todo esse esforço que está a ser feito para que, no quadro desta requalificação global da vila, se encaixe o projeto Basílica Mama Mushima. Por aquilo que estamos informados, o projeto está a andar. A qualquer momento, pois, seremos convidados para os lançamentos que se impõem. Portanto, isto não depende da CIAST, como sabem, Mama Mushima é um presente do governo angolano que fez aos Santos Padres. Portanto, foi feito primeiro ao Papa Bento XVI e reiterado na visita de Sua Excelência, Sr. Presidente da República ao Vaticano, ao Papa Francisco. Em relação ao cerimoniário oficial, a CIAST tem um cerimoniário, mas esse cerimoniário não é exclusivo para as atividades da CIAST. Ele interage com os cerimoniários que as dioceses têm também, para poderem, pois, agilizar todas as cerimônias em que a CIAST esteja implicada. Por isso, eu agradeço a presença de todos os jornalistas. Estamos satisfeitos com o trabalho que aqui fizemos em Benguela, aproveitando esses microfones para agradecer ao Bispo de Benguela, aos cristãos de Benguela, aos sacerdotes, religiosos e religiosas e todos os movimentos que tudo fizeram para que a nossa estadia cá em Benguela fosse frutuosa e produzisse os resultados que deu para o bem da nossa igreja e da nossa sociedade. Então, nós continuaremos a ser essas sentinelas vivas do amor de Deus, da sua justiça, da sua paz e da sua concórdia entre todos. Que Deus vos abençoe e um bem-aja para todos vós. Boa tarde, muito obrigado.